Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma videoaula. Hoje nós temos a nossa 19ª videoaula. Nessa videoaula nós iremos trabalhar com resoluções de questões referente à segunda parte de revisão, onde abordaremos a questão dos sistemas ópticos e do olho humano. Questão número 1. Questãozinha tradicional, cai bastante nos vestibulares. Fala-se sobre a imagem projetada no espelho plano. Diz o seguinte: Klaus, um lindo menino de 7 anos, ficou desconcertado quando, ao chegar em frente do espelho, em seu armário, vestindo uma blusa onde havia seu nome escrito, viu a seguinte imagem do seu nome. Gente, é uma questão tradicional, né? Como se projeta a imagem no espelho plano? Basta-se usar aquela regrinha que a gente já vem comentando e discutindo em aulas anteriores. O nome do menino é Klaus. Você escreve o nome Klaus na folhinha de papel e olha no verso, certo? No verso. Por quê? Porque a imagem do espelho plano, a gente não pode esquecer, ela é sempre virtual, porque ela é formada atrás do espelho, é simétrica, igual ao objeto, mas ela é enantiomorfa. Enantiomorfa significa reversa. É a imagem contrária. Então, para que a gente possa observar qualquer nome formado no espelho plano, basta se olhar no verso. Então, escreve na folhinha de papel, de caderno, e olha no verso. Fazendo isso, vocês vão observar que a palavra que contém o nome do menino, Klaus, vai estar representada pelo item D, certo? É chamado de enantiomorfismo, ou reverso, imagem reversa. Questão 2. Dois espelhos planos são alinhados de modo que as direções perpendiculares às suas superfícies refletoras formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o número de imagens conjugadas por esse espelho plano. Queridos, uma questãozinha básica que basta utilizar aquela equação de formação do número de imagens de espelhos planos que a gente tinha dialogado também em aulas anteriores. Recordando, n igual a 360 sobre alfa menos 1, onde n é o número de imagens formadas diante de dois ou mais espelhos planos, e o alfa é o ângulo formado entre eles. Então, se nessa questão ele te dá o ângulo, basta que haja uma substituição na equação, na fórmula. Então, ficaria o seguinte, ó, façam aí, acompanhem. N é o que nós queremos, que é o número de imagem, igual a 360 sobre alfa. Quem seria o alfa? No caso, 60 graus, o ângulo formado entre esses dois espelhos, menos 1. Então, nós teríamos n igual 360 dividido por 60, é a mesma coisa que dividir 36 por 6, que daria 6. Então, 360 dividido por 60, 6. 6 menos 1, nós teríamos aí n igual a 5. Então, seria 5 imagens projetadas, certo? Diante desses dois espelhos que formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, o item correto dessa questão seria o item C. Questãozinha tradicional, vocês não podem esquecer a equação, a fórmula. Questão 3. Questãozinha também que envolve um princípio relacionado a espelhos planos. Numa aula de física foi comentada a situação esquematizada abaixo, onde o motorista e o passageiro conversam olhando no espelho retrovisor interno do carro. Com esse exemplo, o professor pretendia demonstrar uma aplicação. Gente, que princípio seria esse aí? Reflexão difusa, fenômeno da difração, princípio da reflexão, princípio da reversibilidade da luz ou princípio da independência dos raios luminosos? Queridos, tanto o motorista quanto o passageiro conversam entre si sem que haja necessidade de movimentar o pescoço, certo? Então, aí é justamente devido ao princípio da reversibilidade do raio de luz. O caminho percorrido pelo raio de luz. Então, o item correto aí seria o item D, princípio da reversibilidade do raio de luz. Próxima questão, questãozinha 4. Diz o seguinte: você pode ver a folha de um livro porque ela, letra A, é feita de celulose,
Tudo bem, é feita de celulose, mas isso não significa como princípio favorável para que a pessoa possa visualizar a folha desse livro. Então não seria o item A. Possui luz e a emite. Letra B. É branca e absorve a luz. Letra D. Difunde a luz para seus olhos. Queridos, olha bem. É feita de celulose? Fora. Possui luz e a emite? A folha de livro possui luz? Com certeza não, né? Não é o item B. É branca e absorve luz? Se absorve, não iria refletir. Tem que refletir. Ou difundir. São palavras sinônimas, tá bem? Então, o item correto seria o item D. Difunde a luz para seus olhos. É por isso que vocês conseguem visualizar a folhinha do livro, a folhinha do caderno. Só conseguem visualizar porque a luz chega até os olhos e não sai dos olhos. Então, o item correto é o item D. Difunde a luz para seus olhos. Questão 5. O que permite, os corpos que permitem a passagem parcial da luz se chama... Olha lá, essa questãozinha é legal, também aborda os princípios, os meios de propagação da luz. Meio opaco, transparente, translúcido e luminoso. Vamos ver cada um deles aqui. Ó. O meio opaco seria uma parede, seria aquele meio onde a luz não passa de jeito nenhum de um meio para o outro. Não é o caso dessa questão. Transparente é aquele meio onde a luz passa perfeitamente sem sofrer nenhum desvio. Seria, como exemplo principal, o ar. Né? A luz passa pelo ar sem sofrer nenhum desvio. É um meio transparente. Meio translúcido é um meio onde a luz passa sim, só que ela passa sofrendo desvios. Seria um plástico, certo? Ou água. E os meios luminosos são aqueles meios que podem ser visualizados. Então, ó, respondendo a questão, os corpos que permitem a passagem parcial da luz, parcial, então seriam os translúcidos. A luz passa parcialmente, tá ok? Então, o itemzinho correto seria o item C. Questão 6. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama há alguns dias de que não consegue enxergar o que a professora escreve no quadro negro, mesmo que ele se sente à primeira cadeira. Ao levar seu filho ao oftalmologista, Renata teve notícia de que o garoto tinha dificuldade para enxergar de perto. Olha lá, dificuldade de enxergar de perto. Assinale a alternativa que contém o nome do problema da visão e o tipo de lente que vai ajudar o Pedro. Queridos, essa anomalia da visão, onde as pessoas têm dificuldade de visualizar objetos próximos, é chamado de hipermetropia. Então, já descartaria o item B, descartaria o item C, descartaria o item E. Ou seria a letra A ou D. Mas vejam bem, a hipermetropia, se o garoto tem dificuldade, certo? Dificuldade de enxergar objetos de perto, ele precisa de uma lente que atraia o objeto, ou seja, para um local antes da retina. O hipermétrope, a imagem, ela forma-se depois da retina, porque o indivíduo que tem esse problema, ele tem um globo ocular mais curto do que o normal. Então, queridos, para que haja essa correção, se faz necessário o uso de lente convergente para aproximar os raios de luz e a imagem ser formada justamente sobre a retina. Então, o item correto para corrigir o problema aí do filho da Renata, Pedro, seria o quê? Seria utilizar uma lente do tipo convergente, porque Pedro ele tem uma anomalia conhecida com o nome de hipermetropia. Ele consegue até visualizar bem de longe, mas tem muita dificuldade de visualizar de perto. Cabe aqui lembrar também a vocês que essa anomalia é o oposto da miopia. O míope ele tem dificuldade de enxergar objetos de longe, ele enxerga bem de perto. Tá ok? Cuidado, são as duas anomalias que são mais cobradas a nível de vestibulares. Então, Pedro tem hipermetropia e tem que usar lente convergente. O item correto aí seria o item D, D de dado. Sétima e última questão. Na espécie humana, a pessoa que enxerga perfeitamente a imagem
A pessoa que enxerga perfeitamente, a imagem deve ser formada onde? Olha lá, galerinha, meus queridos, questãozinha envolvendo o olho humano. Aí nós temos aí retina, córnea, íris, pupila e cristalino. Vamos definir cada um desses itens aí, tá ok? A retina é justamente o local onde se deve ser formado a imagem. As pessoas que não têm problema de visão, a imagem forma-se justamente aonde? Sobre a retina. Se a imagem formar depois da retina, é porque o indivíduo ele tem hipermetropia. Se a imagem formasse antes da retina, é porque o indivíduo ele tem miopia. Então, cuidado. A resposta já está aí de cara. Ó. Na espécie humana, a pessoa que enxerga perfeitamente, a imagem deve ser formada justamente sobre a retina. Seria o item correto, o item A. Mas eu quero definir aqui um pouquinho com vocês os demais itens. A córnea, o item B. O que é a córnea? A córnea é uma membrana gelatinosa e tem a função de proteção do olho humano, contra poeiras e outras coisas que podem entrar dentro do olho humano. E dentro da córnea nós temos o líquido chamado de humor aquoso, que é justamente que produzem as lágrimas, que fazem a lubrificação do globo ocular. Então, a córnea é essa membrana gelatinosa que tem a função de proteção. A íris é responsável pela entrada e controla a entrada de luz, certo? Controla a entrada de luz e é a parte colorida do olho humano. A pupila, ela também controla a entrada de luz, só que com uma diferença. A pupila, aquela bolinha preta, ela se dilata ou se contrai. Se o ambiente está com muita claridade, muita luminosidade, entrando muita luz pela pupila, ela se contrai para melhorar a acuidade visual, ou seja, melhorar o foco visual. Se o ambiente é com pouca luminosidade, ela se dilata para melhorar a acuidade visual. Já o cristalino é a lente natural do olho humano. É uma lente do tipo convergente, certo? É a lente natural do olho humano. Então, meus queridos, o item correto dessa questão 7 seria o item A. Né? A imagem deve ser formada justamente sobre a retina. Tá ok? Então, meus queridos, com esse TDzinho, nosso segundo TD de revisão, nós finalizamos essa parte, onde nós revisamos espelhos planos. Na parte 1, revisamos a questão da luz, óptica geométrica, luz. Revisamos a questão dos sons. Agora, nesse TD da aula de hoje, nós estamos revisando sistemas ópticos e a questão do globo ocular, do olho humano. Então, a gente fecha aí justamente essa parte da física que nós estudamos, que é a óptica, tá bem? Então, espero que vocês tenham revisado, que vocês tenham aproveitado, estudem, porque esse assunto eu irei cobrar nas próximas atividades. Então, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro. Forte abraço a todos e até a próxima.